Ivan Lester McGuire era um especialista em paraquedismo de 35 anos, que vivia na pequena cidade de Franklinton, na Carolina do Norte. Ele trabalhava como cinegrafista de paraquedismo no agora extinto Franklin County Sports Parachute Center, onde seu trabalho era capturar fotos e vídeos de clientes que queriam que seus saltos de paraquedas fossem registrados. Ele vinha fazendo isso todos os dias há anos, e o dia 2 de abril de 1988 não foi diferente. Infelizmente, o que começou como apenas mais um dia de trabalho rotineiro terminaria em uma tragédia súbita e irreversível. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Além do Obscuro. Caso gostem do conteúdo, considerem se inscrever e ativar as notificações. O dia começou tranquilamente com Ivan completando com sucesso 2 mergulhos no final da tarde. Mas era um sábado excepcionalmente movimentado, e antes que o sol pudesse se pôr, ele foi chamado para um terceiro salto. Ele já estava exausto a essa altura, mas não queria que a fadiga atrapalhasse seu trabalho. Então concordou com o mergulho. O avião decolou da pista localizada bem ao lado do centro esportivo e em apenas 15 minutos estava voando a 10.500 pés no ar. Depois de atingir a altitude desejada, Ivan saltou primeiro, certificando-se de manter a câmera montada no capacete apontada para o cliente e seu instrutor de paraquedismo acompanhante. O que você está vendo agora é uma parte da filmagem que ele capturou. Alguns segundos após o salto, o outro instrutor abriu seu paraquedas, que foi o sinal para Ivan abrir o seu. Mas quando ele estendeu a mão para o cordão de acionamento, ele não estava lá. O pânico se instalou enquanto ele desconsiderava freneticamente a obtenção de uma boa foto e procurava em seu corpo o cordão de acionamento, esperando que estivesse apenas preso em algum lugar. E foi então que ele fez a descoberta horrível. Ele não estava usando um paraquedas. E como o outro instrutor já havia aberto seu paraquedas, ele não podia ajudar Ivan de forma alguma. Depois de perceber sua situação, as únicas palavras que saíram da boca de Ivan foram: "Oh, meu Deus, não!" A filmagem então ficou embaçada enquanto Ivan acelerava para 150 milhas por hora, ou mais de 240 quilômetros por hora. Ele caiu em uma área arborizada perto da pista e provavelmente faleceu no instante em que atingiu o chão. Quando os socorristas encontraram seu corpo, seu equipamento de câmera e a fita VHS que ele estava gravando estavam quebrados em vários pedaços. Felizmente, os investigadores conseguiram juntar sessões de trabalho suficientes para ter uma boa ideia do que aconteceu antes de ele pular. Eles conseguiram descartar tanto o crime quanto a possibilidade de Ivan ter escolhido intencionalmente não usar um paraquedas. Mas, se for esse o caso, como um especialista experiente com mais de 800 saltos de paraquedas bem-sucedidos em seu currículo, poderia simplesmente esquecer de colocar seu paraquedas? Infelizmente, nenhuma das evidências que os investigadores conseguiram reunir respondeu a essa pergunta. Mas, dadas as circunstâncias, algumas teorias populares surgiram que oferecem possíveis explicações para o que pode ter dado errado. A primeira delas é que este incidente foi o resultado de nada mais do que complacência malfadada. Como mencionei anteriormente, Ivan já havia completado 2 saltos naquele dia e estava exausto antes de entrar no avião pela terceira vez. Talvez ele tenha presumido que estava completamente equipado, quando na realidade estava faltando a peça mais crucial do equipamento. No entanto, se ele não estivesse usando nada nos ombros, alguém ao seu redor quase certamente teria notado antes do salto. O que nos leva à segunda e mais provável possibilidade: o incidente aconteceu por causa de seu equipamento de câmera. Ao contrário de hoje, onde uma pequena câmera de ação é tudo o que é preciso para filmar um salto de paraquedas, na década de 1980, gravar essa filmagem exigia equipamentos de câmera volumosos que tinham que ser usados em uma mochila. Há uma chance de Ivan e os outros ao seu redor terem confundido essa bolsa de câmera com o paraquedas e não perceberam a verdade até que fosse tarde demais. No dia 15 de janeiro de 2023, o voo 691 da Yeti Airlines
decolou do Aeroporto Internacional Tribhuvan de Katmandu por volta das 10h30 da manhã. Era um voo doméstico com destino ao Aeroporto Internacional de Pokhara, localizado a aproximadamente 124 milhas ou 200 quilômetros a oeste do local de decolagem. As coisas começaram como todos esperavam, com o avião decolando, subindo, voando em cruzeiro e até mesmo descendo sem problemas. E, quando estava prestes a pousar no aeroporto de Pokhara, um dos passageiros começou a transmitir ao vivo no Facebook, de dentro da cabine. Este passageiro era um homem indiano de 25 anos, chamado Sonu Jaiswal. Ele era um jovem aventureiro que não amava nada mais do que explorar novos lugares com seus amigos e experimentar sua beleza em primeira mão. Desta vez, ele viajou para o Nepal como turista com 3 de seus amigos próximos. E depois de aproveitar Katmandu ao máximo, os 4 estavam indo para Pokhara para experimentar o parapente. Ele estava animado com a próxima aventura e queria compartilhar esse momento com todo o seu círculo social, por isso começou a transmitir. O que nenhum de seus espectadores sabia, no entanto, era que esta seria a última vez que veria um Sonu vivo. Porque apenas 1 minuto depois de ele começar a transmitir, a situação deu uma reviravolta aterrorizante quando a câmera ficou desorientada e o riso se transformou em gritos. O que se seguiu foi uma explosão extremamente alta. De alguma forma, o telefone permaneceu intacto e continuou transmitindo tudo para os amigos e familiares de Sonu. Mas tudo o que eles podiam ver a essa altura era nada menos que horrível, com todo o feed da câmera sendo coberto por chamas furiosas e, pior de tudo, os gritos parando de repente. Algo deu terrivelmente errado, e não demorou muito para que as pessoas descobrissem exatamente o que. O voo 691, de alguma forma, caiu na margem do rio a algumas centenas de metros do aeroporto. A queda também fez com que o combustível restante pegasse fogo. Então, quando os socorristas chegaram ao local, não havia mais nada. A queda e o incêndio resultante tiraram a vida dos 4 tripulantes e dos 68 passageiros. Sonu estava entre essas vítimas, pois ele inconscientemente gravou seus próprios momentos finais sem ter ideia da tragédia que estava prestes a acontecer. O único lado bom deste acidente foi que o avião por pouco não atingiu a área povoada ao lado do rio, o que provavelmente teria dobrado, se não triplicado, as perdas. Quanto a como as coisas deram tão terrivelmente errado quando o resto do voo foi relativamente tranquilo, uma investigação de 1 mês concluiu que foi principalmente devido a erro humano. Veja, o voo originalmente deveria pousar na pista 30, mas por alguma razão desconhecida, o piloto solicitou pousar na pista indireta 12. Agora, a copiloto, Anju Katiwada, estava em treinamento na época. Então, é possível que o piloto tenha solicitado a rota alternativa para ensiná-la a pousar em um ângulo estranho. Infelizmente, enquanto o avião estava virando, ela interpretou mal um comando e acidentalmente mudou as 2 hélices do motor para a posição embandeirada. Isso resultou na parada dos motores, na perda de controle do avião, na capotagem e na queda na margem do rio. Simplificando, um único erro infeliz custou a vida de dezenas de pessoas e destruiu a vida de centenas de familiares. Em 16 de junho de 2013, Yevgeny Titov, de 29 anos, notou uma demolição acontecendo perto de seu trabalho em Lipetsk, na Rússia. Ele estava em seu intervalo de almoço e tinha bastante tempo para admirar o trabalho que estava sendo feito. Então ele pegou seu telefone e começou a gravar a demolição. Infelizmente, assistir a essa demolição estava prestes a se tornar a pior decisão de sua vida. Agora devo mencionar que Yevgeny estava sendo o mais cauteloso possível.
Ele estava a pelo menos o dobro da distância do prédio que estava sendo destruído do que os 2 homens à sua frente. Yevgeny também estava de lado, já que, dado o método de demolição, os destroços pareciam que iam cair em direção à escavadeira. Tragicamente, não foi o que aconteceu. Quando a escavadeira puxou a parede além do ponto de inflexão, ela não se soltou de forma limpa e girou no ar, enviando enormes tijolos e outros destroços em direção a Yevgeny. E embora os homens que estavam por perto quase não tenham sido atingidos, Yevgeny não teve a mesma sorte. Ele foi jogado ao chão por destroços voadores, com o impacto deixando-o gravemente ferido, enquanto outros corriam para ajudar. Os paramédicos foram chamados e o levaram para o hospital. Infelizmente, era tarde demais. Yevgeny sofreu múltiplas fraturas complexas, órgãos danificados e traumatismo craniano grave. Ele faleceu logo após chegar ao hospital, deixando sua esposa e filha de 3 anos para trás. Tudo porque ele queria assistir a um prédio sendo demolido do que ele acreditava ser uma distância segura. A empresa encarregada da demolição foi acusada de negligência criminosa por não estabelecer um perímetro eficaz ao redor do local de trabalho, com o vídeo que Yevgeny capturou servindo como uma peça crucial de evidência. No entanto, nenhuma penalidade legal poderia retroceder o tempo ou apagar os danos que já haviam sido causados. Armin Schmieder era um italiano de 28 anos, com um amor por esportes radicais. Ele originalmente começou com paraquedismo e realizou inúmeros saltos em toda a Europa. Mas com o passar do tempo, ele começou a se entediar com o paraquedismo e queria tentar algo ainda mais extremo. Então, em algum momento de 2015, ele mudou do paraquedismo para o salto base de wingsuit. Aprender um esporte totalmente novo, especialmente um tão perigoso quanto o salto base de wingsuit, era bastante arriscado. Mas Armin conseguiu superar e se tornou bastante proficiente nisso em apenas 1 ano. O que ele não sabia, no entanto, era que sua sorte estava prestes a acabar. Em 26 de agosto de 2016, Armin subiu ao cume do Monte Kandersteg, nos Alpes suíços. Neste dia, ele queria transmitir ao vivo sua aventura, que começou com ele colocando o equipamento e se preparando para o salto. Mas como ele não tinha nenhuma câmera de ação com capacidade de transmissão ou um suporte seguro para seu telefone, ele teve uma solução alternativa. Uma vez que estava totalmente equipado, disse aos seus espectadores: "Hoje vocês voam comigo", e colocou o telefone no bolso. Tudo o que seus espectadores podiam ver agora era a escuridão dentro do bolso, com um pouco de luz vazando pelo tecido. Mas o áudio ainda estava claro o suficiente para entender o que estava acontecendo, como Armin contando e fazendo o salto. 2, 1. As coisas pareciam estar indo como o esperado. No entanto, cerca de 20 segundos depois que ele fez o salto, seu telefone capturou os sons de Armin gritando, batendo na encosta da montanha e rolando rapidamente pelo terreno íngreme. A queda terminou com Armin pousando no meio de um pasto de vacas, agora completamente silencioso. Seus espectadores rapidamente contataram as autoridades, que passaram as horas seguintes procurando por ele. Infelizmente, quando o encontraram, já era tarde demais. Armin sucumbiu aos ferimentos e faleceu. E embora as autoridades suíças nunca tenham divulgado a verdadeira causa de sua morte, seja falha de equipamento ou erro do piloto, pelo menos ele morreu fazendo o que amava. Tave Pustil era um cantor pop de 29 anos na Romênia. Ele era descrito como uma das estrelas da música em ascensão da Romênia e estava conquistando um público maior a cada ano que passava. Infelizmente, antes que ele tivesse a chance de fazer sucesso, sua carreira foi abruptamente interrompida em 15 de agosto de 2020. Ele estava passeando pela cidade de Ploiesti
em um carro com sua esposa ao volante. E enquanto eles estavam passando pela cidade, Tavy decidiu transmitir ao vivo suas viagens de seu telefone. Essa transmissão era apenas ele fumando, ouvindo música, sorrindo e se divertindo. Mas então, alguns minutos depois da transmissão, sua esposa parou o carro em um cruzamento. Ela olhou para os dois lados antes de seguir em frente, apenas para a transmissão ser subitamente cortada com Tavy gritando de horror, sendo a última coisa que os espectadores testemunharam. Como se viu, os dois estavam cruzando uma linha de trem. E embora sua esposa tenha olhado para os dois lados, ela de alguma forma não viu o trem vindo em sua direção. Quando eles notaram, já era tarde demais. O carro deles ficou completamente destruído, resultando na morte trágica de Tavy. O que é louco é que apenas um mês antes desse acidente, Tavy fez uma postagem no Facebook dizendo: "Um dia, o trem errado te levará ao destino certo." Sua esposa milagrosamente sobreviveu, mas sofreu vários ferimentos graves. Ela foi levada às pressas para o hospital e colocada em suporte de vida, embora não haja informações sobre sua recuperação completa. A trágica memória final que Tavy deixou para seus fãs foi ele simplesmente se divertindo e dançando ao som da música.